Fala, galera, vamos trocar uma ideia rapidinho, falar de Inter. Damião e Nico Lopes no Inter? Inter retoma as atividades hoje à tarde visando o confronto diante do Palmeiras. A sequência é duríssima. Tudo isso e mais um pouco, logo após a vinheta. Tudo sobre o Clube do Povo. E aí, Jairo, qual é a solução? E vamos lá, falando de KTO, a KTO onde a diversão acontece, onde a diversão é garantida, nosso parceiro aqui do canal. Vai na KTO, faz teu cadastro, utiliza o código Jairo e ganha 20% de bônus no teu primeiro depósito. Jairo, mas não tem jogos do Inter essa semana. Mas tem Copa do Brasil, tem um monte de jogo pra te ir lá te divertir, porque KTO, a diversão é garantida. Vai na dica, vai no Corinthians. Amanhã... Bom, dito isso, Ativo tá no fecha-mês, promoção de fecha-mês, muitos combos, muitas ofertas. Não deixa passar, vai na Ativo e faz tua encomenda. Bom, vamos falar de Internacional, que é o que tu quer saber, o que te interessa. Por mais que o Inter esteja numa semana parada, uma semana que não está apresentando muita novidade, inclusive, mas surgem nomes no Internacional. Te agrada os nomes que surgem? Damião, Nico Lopes. Nico Lopes, talvez para fazer a função que fazia Maurício. Te agrada? Eu vou te dar minha opinião sincera, tá? Eu acho que Damião poderia ser um jogador útil no Internacional, levando em conta o que a gente tem no banco de reservas. Nós temos no banco de reservas o Luca Drummond. São jogadores inferiores a Damião. O Alário talvez seja inferior, não entrega muito pouco. O Damião, a gente tem uma certeza só no Internacional que ele é um cara que entrega muito. Ele se entrega muito no jogo, ele vive muito o jogo. É um cara que poderia ajudar. Dito isso, eu não gostaria. Não gostaria porque é um jogador já com 35 anos, não sei se tem alguma ambição na carreira. Talvez tenha aquela mística, Damião foi feito para jogar no Inter, que em nenhum outro lugar ele foi tão bem como foi no Internacional. Ok, pode ser, mas continua não me servindo. Eu acho que a gente tem dois bons centroavantes, o Borré e o Valência. Nós temos o Alário, que está na hora de desencantar e é um ótimo centroavante. O Luca deve bastante. O Luca Drummond nem se cogita, porque para mim é um jogador que não poderia nem vestir a camisa do Internacional. E digo isso há muito tempo já. Bom, então eu não contrataria Damião. Jairo, um contrato de produtividade, quem sabe não. Jairo, por gols feitos, não. Minha opinião. Bom, então tá, Jairo, já que tu não quer o Damião, vamos de Nico Lopes. Não, não e não. Mas Jairo, o Nico... Eu também tive uma camisa do Nico. Eu também acreditei um dia no Nico. Mas é um jogador sem sangue, um jogador que... A passagem dele pelo Rio Grande do Sul foi mais falada extra-campo do que em campo. Fez muito pouco pelo Inter. Mas ele teve um ano muito bom? Não. O Inter não precisa desse jogador no elenco. Não precisa desse jogador no elenco. Nico Lopes estivesse por cima da carne seca, estava sendo disputado por vários times e não é o caso. Entregou muito pouco quando teve no Internacional. Tá bom, Jairo. Então vamos pensar em outros reforços. O Inter não está trabalhando com nenhum nome neste momento. O Inter não tem dinheiro. O Inter não tem previsão de entrada de dinheiro, que é mais grave ainda, porque caiu fora de todas as competições. O Inter foi incompetente em campo e por isso não tem dinheiro para contratar. Talvez se o Inter tivesse ido além nas competições, talvez se o Inter tivesse, talvez, mas o Inter não é um time que tem condições de fazer contratações neste momento. Então, gurizada, é o que tem. É o que tem com os que ainda vão sair, que tem muita gente que pode sair. Matheus Dias está indo embora, que bom. Arangues está indo embora, que bom. Um salário alto no Internacional e um jogador que pouco entrega. Entrega bastante no departamento médico. Aí entrega demais no departamento médico. Não precisamos desse jogador. Tem outros que podem sair. Vitão, talvez a direção me garante que não tem proposta por Vitão nenhuma. Aí a gente tem que ver o que vai acontecer. Muito se fala do Internacional também fora de campo, dentro de campo. Estamos perto da zona, mas temos 5 jogos. Vamos lá, os 5 jogos do Internacional, não nessa ordem. Cruzeiro, em casa, fora de casa. Flamengo, em casa.
Bragantino fora de casa, Fortaleza em casa. São esses 4, são 5. São 3 em casa. Cruzeiro é fora e Bragantino é fora. Flamengo, Fortaleza e mais um dentro de casa. Quantos pontos dá pra fazer nesses jogos? Vamos pegar esses 4, então, já que eu não me lembro qual é o quinto jogo. Flamengo em casa, Fortaleza em casa, Bragantino fora e Cruzeiro fora. Quantos pontos dá pra fazer? Faz 6 desses 12. Tem que melhorar muito. Então não é uma garantia esses 5 jogos que vai ganhar todos. Então o Inter precisa trabalhar muito e bastante para buscar essas situações. E está trabalhando, aproveitando essa semana para ir em busca de reforços, para ir em busca de qualificar mais o seu time. Em busca de reforços, não, desculpa. Em busca de qualificar mais seu time para a competição. O Roger tem muito trabalho para ajustar esse time tática e tecnicamente a partir de hoje, que se representa às 13h30. Eu vi muita gente falando, os jogadores estavam de folga, viajando. Cara, folga é folga. Deixa os caras curtir com a sua família. Hoje se representa, treina terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Joga domingo contra o Palmeiras. O que o Inter precisa apresentar? Muita evolução com todos esses treinos. Muita evolução com esses treinos é o que eu espero de Roger Machado. Não só uma evolução técnica-tática, uma evolução física. Aí cabe a Paulo Paixão melhorar o físico desse time. E precisa melhorar com urgência. Precisa melhorar com urgência. O Inter precisa entregar bem mais do que está entregando atualmente. A gente viu a mão de Roger Machado no sábado diante do Botafogo Bahia? Um pouco, sim. O Inter foi melhor, o Inter não foi tão chato de ver o jogo do Inter. Aquele jogo que zagueiro toca para zagueiro para lateral, lateral para meia para zagueiro. Não, o Inter foi um pouco mais ofensivo, mas ainda perde muito gol e o Roger diz que está trabalhando muito essas questões de finalização. E deve trabalhar mais essa semana. O foco deve ser em finalização, estruturação de um esquema tático e físico. Então o Inter tem muito a melhorar nessa semana para enfrentar um Palmeiras. Um Palmeiras que está envolvido numa série diante do Flamengo da Copa do Brasil. Talvez venha a Porto Alegre com algumas preservações. Talvez. Eu só sei que com preservações ou não o Inter precisa ganhar. O Inter que ainda não ganhou no Beira-Rio depois que voltou da enchente. O Beira-Rio há muito tempo não é mais assustador. Está na hora de voltar a ser. O Beira-Rio tem que ser o balizador de qualquer campanha do Inter. E o quanto antes melhor. Valeu, tamo junto, nos vemos às 8 horas da noite na minha live. Grande abraço, valeu!